texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é Zacarias. Zacarias capítulo 1, versículo 3 ao 6. Está na Bíblia, tá, esse livro aí, viu, irmãos? Meio difícil esse nome, né? Parece que ninguém nunca leu esse nome. Mas vai lá em Malaquias, volta ali 2 livros para trás que vocês vão achar. Zacarias capítulo 1, versículo 3 ao 6. Eu vou ler aqui na NVI. Só fiz uma mudancinha aqui. Em nome de Jesus, amém? Quem não trouxe, acompanha aqui no telão conosco. Vamos lá. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irritou contra os seus antepassados, ou seus pais, em outra versão. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os vossos pais, aos quais aos antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixa os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram e nem deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os vossos pais? E os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos pais, e os levaram a converter-se, e a dizer, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Amém. Segura aí, queridos, porque eu creio que essa palavra é muito relevante para nós. Na caminhada cristã, a gente acaba, às vezes, se desligando um pouco, se perdendo um pouco. E o grande amor de Deus, a graça dele, nos atrai para a presença dele de novo. Eu creio muito nisso hoje, que Deus vai trazer aqui para nós um novo tempo, uma nova percepção da palavra dele, daquilo que é se relacionar com ele, em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu vou fazer um contexto aqui desse texto, porque Zacarias, eu não sei se alguém aqui já leu esse livro, né? Não sei se alguém já folheou por cima, é meio desconhecido. Então eu quero fazer um contexto para colocar vocês dentro desse cenário, para vocês não ficar perdidos e não perder aquilo que Deus quer falar com vocês. Esse sermão meu aqui, provavelmente, tem mais ou menos 1000 palavras, esse sermão. É mais ou menos o que um pregador fala em 40 minutos, 1000 palavras mais ou menos. Mas uma só palavra que Deus liberar em favor da tua vida, pega ela. Uma só palavra de Deus é capaz de mudar a tua vida, irmão. Então, a hora que você ouvir, isso é para mim, segura, fala, eu creio, Deus, em nome de Jesus. Então, eu quero contextualizar vocês, para vocês estarem nesse cenário aqui, onde o profeta Zacarias foi levantado por Deus, e levantou essa profecia para o povo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona com o seu povo, sempre quis isso. Quando Deus cria o jardim do Éden, coloca Adão lá dentro, ele queria se relacionar com Adão. Mas como nós vimos ali na projeto Casa de Fé, que Adão caiu, Adão pecou, logo na largada, no começo da relação Adão caiu, Adão traiu Deus. Mas o plano de Deus, ele continua, Deus não tem plano B. O plano de Deus continua, na ciência de Deus ele já sabia que Adão iria cair. Então Deus continua com o plano dele. Cerca de 10 gerações depois, mais ou menos 2000 anos, nasce um homem chamado Abraão. Então Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus e faz promessa para Abraão. E fala, olha, se você me obedecer, se você estiver comigo, a sua descendência vai ser mais numerosa do que a areia da praia. Vai ser incontáveis como as estrelas do céu. Você vai ser uma bênção, aonde você pisar a planta do seu pé, este lugar vai ser abençoado. Só que a sua descendência vai ser escravizada no Egito, durante 400 anos.
Depois de 400 anos eu vou libertar o meu povo e vou colocar eles na terra prometida, na terra de Canaã. Deus faz promessas para Abraão, porque Deus quer se relacionar com Abraão e com a sua descendência. Abraão morre, de Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem 12 tribos. Essas 12 tribos descem para o Egito, ali são escravizadas. Passaram 400 anos, adivinha o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu. 400 anos depois, Deus arranca com mão forte o povo do Egito. Eu abro um parênteses aqui para vocês, irmãos, e quero aplicar para a tua vida. Se eu liberar uma palavra profética para a tua vida hoje, uma profecia para você hoje, você pode julgar ela. Você pode analisar e julgar. Se Deus me dá uma revelação e eu revelar para a igreja algo, você pode julgar minha revelação. Mas a poderosa palavra de Deus, a inerrante, a infalível, a imaculada palavra de Deus, ninguém pode refutar. Então, se Deus falou para você, meu querido, um dia, que Ele iria te curar, que Ele ia te colocar em algum lugar, que Ele ia fazer uma mudança na tua família, no teu filho, na tua casa, no teu lar, segura essa palavra, porque se Ele falou, não importa o tempo, Ele vai cumprir. Então Israel sai do Egito depois de 400 anos, Deus continua a relação. Então agora vem o deserto, que é uma escola. O povo começa a caminhar no deserto Deus manda as tábuas da lei, no deserto Deus manda a vara de Moisés, Deus manda o vaso com maná, Deus manda a arca, Deus manda de dia uma nuvem para proteger o povo de um sol escaldante de 50 graus, à noite Deus coloca uma coluna de fogo para aquecer eles num frio abaixo de zero. Deus quer se relacionar com o povo. No deserto, Deus manda, Deus cria o tabernáculo, e no tabernáculo Deus desce ali e fala com o povo, fala com Moisés, porque Ele quer estar perto do povo, é o meu povo, eu quero estar perto de vocês. Deus está sempre com o povo dele, sempre fazendo alguma coisa para estar perto do povo dele. Mas o povo volta e meia estava ajoelhado diante de um bezerro de ouro. Volta e meia o povo pisava na bola. Perdão. Volta e meia o povo estava distante. Mas o amor de Deus fazia com que Deus sempre estendia a mão e atraía o povo para Ele de novo. Então, quando o povo sai do deserto, ele tem que entrar na terra prometida. O povo não merecia, mas Deus coloca o povo na terra prometida para cumprir a palavra dele. Porque passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então Deus coloca o povo na terra de Canaã. Lá em Canaã o povo fica perdido, e agora? Quem vai nos julgar? Então Deus envia 13 juízes. Quantos juízes? 13. E o último deles é Samuel. Samuel é o último dos juízes e o primeiro do profeta. Os juízes é quem julgava o povo. Mas o povo se rebelou e o povo ficou insatisfeito. Agora nós queremos um Deus. Nós não queremos mais juízes, nós queremos um Deus. Então Deus, no seu amor e na sua grandeza, na sua onisciência, vocês querem um Deus? Vai resolver? A gente vai continuar se relacionando ainda? Vai? Eu vou mandar um rei para vocês então. Vem o rei Saul. Deus sai do regime da teocracia, onde ele era o rei. Ele era o governador. Ele é quem governava Israel. Agora vem a monarquia. Então vem o rei Saul. São 40 reis, irmãos, no reino do sul e no reino do norte. Mais de 40 reis. E o povo, volta e meia, estava de joelho diante de uma estátua. Volta e meia o povo estava pecando. O povo saía fora e Deus atraía o povo. Junto com os reis, Deus envia quem? Os profetas. Vêm os profetas para profetizar, para orientar, para falar para o povo: olha, volta para Deus. Volta para o Senhor. Não vai para este lugar. Este caminho é rua sem saída. Essa árvore é árvore sem fruto. Mas o povo não obedeceu. Então veio um profeta, 2, 3, 4, até que veio o profeta Jeremias. Junto com Jeremias veio o juízo de Deus. Junto com o juízo veio a sentença. Qual que era a sentença?
vocês vão ficar 70 anos escravizados. Eu vou trazer contra vocês Nabucodonosor, rei da Babilônia. E por causa dos vossos pecados, da vossa desobediência, vocês vão ficar exilados na Babilônia. 70 anos vocês vão ficar lá. Então Deus traz Nabucodonosor, destrói a cidade, destrói o templo e também destrói o muro. Leva cativo para a Babilônia aquele povo. A cidade fica arrasada, irmãos. Se vocês querem saber um pouco mais como ficou a cidade, lê Lamentação de Jeremias. Jeremias disse que as criancinhas andavam na rua e a língua pegava no céu da boca porque não tinha água para beber. O povo estava morto no chão, jogado. As mulheres foram estrupadas. A cidade queimada. Fome, doença, desemprego. Nabucodonosor levou para a Babilônia toda a classe rica, a classe nobre, e deixou os pobres lá em Jerusalém. E numa palavra popular assim, fiquem aí e se lasquem. A economia foi a zero, acabou com a cidade. O povo vai para a Babilônia, o Império Babilônio cai e vem o Império Pérsia, Ciro. Se passaram 70 anos e adivinha o que aconteceu? Dá um sorriso aí. Dá um glória aí. 70 anos depois que Deus falou que iria trazer o povo de volta, o que acontece? Ele fala assim, eu estou levantando o meu servo Ciro, o rei da Pérsia, e ele vai trazer vocês de volta. 70 anos depois, irmão, a palavra de Deus é poderosa, meu irmão. A palavra de Deus, se Deus falou com você, se Deus liberou uma palavra profética na tua vida, agarra ela. Não importa o que você esteja vivendo. Se Deus falou com você através da palavra, eu vou salvar o teu filho, ele pode estar nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, seja lá que desgraça o que for. Se Deus falou, Deus vai cumprir. A palavra de Deus é poderosa. 70 anos depois, então o Império Babilônio cai, ele levanta outro império. E fala, devolve o meu povo para a minha terra, porque eu quero se relacionar com ele ainda. Então volta um povo para uma cidade destruída, já não tem mais o templo, já não tem mais os muros, a cidade destruída, então esse povo está aqui, triste, desanimado. Aí eu coloquei vocês no cenário agora. Aí vem Zacarias e fala para o povo, retornai-vos para mim, e eu retornarei para vocês. Então é dentro dessa estrutura, desse contexto, o tablet já apagou aqui, queridos. É muita unção. Acabou de desligar. Ah, não. Misericórdia. Olha o inimigo aí. Ó. Ligou de novo. Então é dentro desse contexto, dessa estrutura, dessa plataforma aqui, que eu quero trabalhar com vocês alguma verdade do texto, irmão. O texto vai falar conosco e eu quero trabalhar com vocês. Aquilo que Deus está falando para esse povo. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando que povo é esse que voltou? Que povo é esse? Porque aqui no texto Deus faz um convite e uma exortação. Qual que é o convite? Retornai-vos para mim. Esse é o convite. O convite é para quem? Que povo é esse? Da onde que eles vieram? Quem são eles? Qual que é a motivação do convite? Qual que é o propósito do convite? Essas perguntas nós temos que fazer um exercício e responder para poder compreender o texto. Quem são esses povos? Se você ler o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, você vai ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a Babilônia. Eles foram para o cativo exilados. Junto com eles, o profeta Ezequiel também foi para lá. Ezequiel é o profeta que profetizou lá no exílio. Só que esses homens não voltaram mais. Aí eu tenho que fazer com vocês um exercício de matemática. Segundo a história, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e também Ezequiel tinha mais ou menos 20 anos. Mais ou menos 20 anos. 20 anos com mais 70, são 90, irmãos. Essa geração já foi embora. Morreram tudo no exílio. Quem tinha 20 foi para 90, quem tinha 30 foi para 100, morreu. Quem tinha 10 foi para 80.
Então quem volta? Para quem Zacarias está falando? Para Esdras, Zorobabel, Neemias e as pessoas que nasceram ali naquele exílio. Essas pessoas que nasceram lá eram judeus, que ainda mantinham ali uma relação com Deus através da sinagoga, porque não tinha mais o templo. O templo foi destruído. E se você fazer uma pesquisa sobre o templo no Antigo Testamento, vocês vão ver que o templo para o judeu é sagrado. No templo que Deus manifestava a glória dele. E o judeu não vive sem templo. O templo é sagrado. E essa geração não conhecia mais o templo. Eles se reuniam na sinagoga, que era como se fosse uma igreja. Perderam o templo. Perderam as leis. Agora eles voltam para Jerusalém, para Israel, sobre a influência de uma cultura mundana. Sobre a influência de Babilônia. Eles voltam agora para a cidade natal deles, falando já não somente o hebraico, mas o aramaico também. Tanto é que tem algumas passagens na Bíblia que é escrito em aramaico. Outra língua, outra cultura, outro costume. Os babilônios eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Vários deuses eles adoravam. Mas lá eles se misturaram. Perderam a originalidade. Vocês lembram do episódio quando Nabucodonosor fez uma estátua muito grande? Isso aí vocês lembram, está no filme, está na novela. Fez uma estátua muito grande e falou assim, ó, quando tocar os instrumentos, todos os joelhos se dobrem. Foi lá na Babilônia. Então todos aqueles judeus que estavam lá e os moradores que estavam lá se dobraram. Somente 3 homens não se dobrou, a história diz. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os demais judeus se dobraram. Foram contaminados. Agora volta para Jerusalém. Então é por isso que Deus fala, ó, retornai-vos a mim, vocês se distanciaram. Foi vocês que saíram do local de encontro. É vocês que não estão mais perto de mim. Então Deus faz um convite para esse povo. Através de Esdras, de Neemias e de Zorobabel. Não é diferente hoje, irmão, se eu aplicar para a igreja hoje esse texto. Deus está fazendo um convite para essa geração, para você hoje, meu irmão. Deus está fazendo um convite para você hoje, para ter uma vida de relacionamento com você, conosco, de intimidade, de comunhão. Logo, logo, irmãos, a novela da vida real vai se acabar e vai chegar no último capítulo da tua vida. Você vai ter que ir embora e prestar conta com Deus. Encerrou. Fechou a cortina. Você vai querer ser lembrado como? Como um bom professor, que influenciou uma geração, uma escola, uma década? Como um médico renomado, um cirurgião renomado na cidade? Você vai querer ir embora deste lugar, dessa nação, somente sendo lembrado porque você foi um bom empresário e deu trabalho para muita gente? Porque você foi uma boa psicóloga e aconselhou muitas pessoas? Não, irmãos, Deus quer mais. Nós carregamos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Ainda que eu venha a ser um bom psicólogo, mas eu quero ser lembrado pelo homem de Deus que eu fui. Eu quero ser lembrado porque as pessoas olhavam para mim ali na minha loja, onde eu trabalho, no meu bairro, e via Cristo na minha vida. E ainda que eu fui um homem de Deus, mas eles vão, um bom professor, mas eles vão olhar para mim e falar assim, ó, aquele cara era um cara de Deus, mas também era um bom professor. Aquele cara era um cirurgião de primeira mão, renomado. Mas antes disso ele era um homem de Deus que revelava o caráter de Cristo na vida das pessoas. Deus está te chamando hoje, essa geração, para começar um relacionamento de intimidade, de vida com Ele. Deus te chama, meu querido. Retornai-vos a mim, e eu retornarei-vos a vós. Porque quem saiu do lugar de encontro não foi Deus. Lembra do Éden?
que Deus descia toda tarde para falar com Adão. Então, quando Deus desce no lugar de encontro, Adão não está lá. Onde você está, Adão? Então, Deus está convidando essa geração para retornar para Ele. Vida com Deus, comunhão, relacionamento com o Pai, intimidade com Deus. Para quando você ir embora deste lugar, irmãos, e não ir para casa, mas voltar para casa, porque nós viemos de lá, voltar para os céus. Quando você voltar para os céus, você ser lembrado como uma jovem que foi uma jovem influente aqui, uma jovem que proclamou, que divulgou, que ajudou o reino de Deus a ser divulgado nessa terra. E ainda que eu fui outras coisas, que eu fui um excelente profissional, ainda que eu fui alguém que se destacou no meio da sociedade, ainda que eu fui um político que ajudou muito a cidade, mas eu quero ser lembrado pelo homem de Deus que eu fui, pelo Filho de Deus que eu era, pelo Cristo vivo e ressurreto que as pessoas viam em mim quando eu falava. Deus te convida hoje para você se colocar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de relacionamento. Agora o texto continua, irmãos, e uma outra verdade que eu aprendo aqui é o significado do convite. O que Deus está querendo dizer para esse povo? Retornai-vos a mim. O templo está destruído, a cidade destruída e o muro destruído. Será que Deus levanta o profeta Zacarias e está dizendo para o povo assim, olha, volte e vai reconstruir o templo. Volte e vai fazer os turnos do sacerdócio. Volte e traga um animal para ser sacrificado. Volte e faça alguma coisa no templo. Volte e traga o dízimo e a oferta para o templo. Será que Deus está olhando aqui, nesse caso, quando Ele levanta o profeta Zacarias para falar dessas questões materiais? Eu faço um exercício. Será que Deus está falando isso? Será que Deus está falando para você hoje, meu irmão? Volta para mim, volta para a diaconia. Volte para mim. Volte para o ministério do Atos. Volte para mim. Volte para a banda. Será que Deus está falando isso? Volte para mim, volte para a igreja. Será que esse retornai-vos para mim é isso, irmãos? Tem a ver com questões materiais. Porque o livro do profeta Zacarias é um livro profético, messiânico e espiritual. Tem 14 capítulos. Tem 8 visões. Deus levanta Zacarias aqui para tratar de algo maior, algo melhor. Retornai-vos para mim, se aproxime de mim. Não tem a ver, irmãos, com trabalhar na igreja. Não tem a ver com trabalhar na cozinha. Deus não está dizendo, volte para mim, volte trabalhar na cozinha. Volte para mim, volte trabalhar no ministério Viva Bem. Volte para mim, volte para o ministério de manutenção. Volte para mim, volte para o Kids. Chamado de Deus aqui no texto não é esse, irmãos. Quando Deus fala, usa o profeta Zacarias e fala, volte para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor, Ele está se referindo a relacionamento, a intimidade, a vida com Deus. O povo se perdeu na Babilônia, o povo voltou sujo da Babilônia, influenciado por uma cultura mundana, distante de Deus. Agora o povo chega nesse cenário destruído, sem fé, sem esperança, sem vida, tendo que reconstruir uma cidade, um templo e os muros.
Então Deus olha para o povo e fala: olha, vocês estão distantes de mim, volte para mim. E aí eu faço um exercício com vocês, que eu sempre faço. Existe uma diferença muito grande, queridos, de você estar perto e de você estar próximo. Estar perto e estar próximo. Estar perto é no sentido geográfico. Geograficamente eu estou perto de vocês aqui. É no sentido aparente. Estou perto de vocês, nós estamos perto uns dos outros. É uma aparência. E há uma diferença entre você estar perto e estar próximo. As pessoas têm ideia que ela veio na igreja, ela veio no culto, então elas estão perto e próximas de Deus. Elas têm Deus na vida dela. Não, então eu vou no culto domingo. E lá eu me assento, e é lá que é pregada a palavra, o louvor, a ministração, Deus se manifesta, é feita a oração, então eu estou próximo de Deus, eu tenho vida com Deus. Nós temos essa falsa impressão, que o fato de eu estar na igreja significa que eu estou próximo de Deus. E não estamos, queridos. O fato de você vir na igreja não significa que você está próximo de Deus. Porque estar próximo e ser próximo tem a ver com relacionamento. Tem a ver com intimidade. Tem a ver com comunhão. Tem a ver com vida. Tem a ver com conexão, estar próximo. Eu posso estar próximo ou perto de alguém aqui, mas não significa que eu estou próximo dessa pessoa. Porque eu pouco conheço ela, eu pouco sei da vida dela. Proximidade tem a ver com relacionamento. Eu me relaciono e aí eu me aproximo. À medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou me aproximando dEle, eu vou tendo vida com Ele. O Senhor te convida hoje, meu irmão, a se aproximar dEle, sair desse lugar geográfico, aparente, físico, e se aproximar. Coração, vida com Deus, conexão, aquela conexão que Adão tinha com Deus lá no Éden, aquela conexão que Adão tinha com Deus no Éden, que Deus não precisava falar uma palavra, Adão sabia. A caminhada da vida faz com que nós perdemos, irmãos, essa conexão. Perdemos esse lugar de encontro, esse lugar de intimidade. E achamos, porque nós viemos ao culto hoje, domingo, 8 horas da manhã, nós somos pessoas que estamos próximos de Deus. Não, eu tenho Deus. Os nossos filhos olham e falam assim: não, minha mãe é uma mulher de Deus. O meu pai é um homem de Deus, porque ele foi na igreja. Deus está te chamando. Retornai-vos a mim, e eu retornarei a vós. Proximidade é isso. É comprometimento. Enquanto está perto, tem a ver com religião. Está próximo tem a ver com evangelho. Tem a ver com amor a Deus. Tem a ver com comprar essa ideia. O Senhor te convida hoje. Retornai-vos a mim. Por que ele diz retornai-vos a mim e não retornai-vos à igreja? E não retornai-vos ao ministério da igreja? Porque só Ele pode dar vida para você. Retornai-vos a mim, porque em mim vocês encontram vida. Retornai-vos a mim, porque em mim vocês encontram paz, refrigério para as vossas almas. Retornai-vos a mim, porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque eu sou a tua segurança. Retornai-vos a mim, porque eu sou lugar de refrigério, eu sou lugar que vocês encontram paz, eu te dou força para vocês, eu que levanto vocês, coisas que a igreja não pode fazer, coisa que o Kids não pode fazer, que o Atos não pode fazer. Quando eu trabalho na obra de Deus, irmãos, e eu quero abrir um parênteses aqui, e quero parabenizar vocês, queridos, porque vocês trabalham, e eu sou testemunha desse trabalho de vocês. Trabalha com amor, com prazer,
todo culto tem alguém servindo, na diaconia, no Atos, no Kids. Ontem eu vim aqui no Encontro das Mulheres com a minha esposa, e tinha aqui uma equipe aqui embaixo servindo, tinha uma equipe lá em cima fazendo o lanche, e eu fiquei ali com alguns irmãos batendo um papo. Então a igreja trabalha, a igreja produz, e tem que fazer isso mesmo, porque assim o reino de Deus ele vai sendo divulgado. Nós vamos assistindo as pessoas. Qual que é a questão aqui? A questão é o que vem primeiro, é o relacionamento, não é a obra. Não é a obra que vem primeiro, é a relação. Se a relação está destruída, não adianta a obra. Não adianta eu querer, a minha relação está ferida com Deus, a semana inteira longe de Deus, e porque me escalaram na diaconia, e eu fico o dia inteiro de pé aqui na igreja, 8, 10 e à noite, a minha relação está bem com Deus. Não é isso, irmãos. O que vem primeiro é a relação. Primeiro eu restauro a relação, e depois eu vou para a obra. É a mesma coisa da salvação. Primeiro eu sou salvo, e uma vez que eu sou salvo, então eu pratico boas obras. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus quer. Por que tem algumas pessoas doentes? Porque tem algumas pessoas, eu não aguento mais, eu não suporto mais, está muito peso, a escala está pesada. Por quê? Porque se distanciaram de Deus. E então a diaconia, o Kids, a igreja não tem condições de dar vida para você, de dar paz para a tua vida. Mas Deus tem, por isso que Ele fala, retornai-vos a mim, porque eu vou dar paz para vocês. Em meio à guerra, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio ao diagnóstico médico, vocês têm paz em mim. Vocês entenderam? Sim ou não? Estou igual o de Macedo? Sim ou não? Então, primeiro é o quê? A relação. Você já pensou se eu brigo com a minha esposa? De vez em quando sai o gato, eu brigo com ela e no outro dia eu vou lá e... Deixa eu lavar a louça aqui, peraí. Eu vou lavar a louça para ela e está tudo certo, irmão? É assim que funciona? Eu brigo com ela no outro dia, peraí. Deixa eu pegar o lixo ali, porque eu só sirvo para isso, pegar lixo e lavar a louça, olha lá ainda. Deixa eu pegar o lixo aqui, deixa eu levar lá fora para ela aqui, peraí, deixa eu varrer o quintal aqui, e vou levar lá fora. Está resolvido a relação, irmão? E por que com Deus é diferente? Porque a relação foi ferida, foi machucada, foi criado um buraco, um vazio, houve alguma coisa, e aí você quer vir trabalhar aqui no domingo na igreja achando que está resolvido. Retornai-vos a mim, a porta está aberta, vem a mim. Ah, mas eu sou reincidente, não importa, vem a mim, a relação é de pai para filho. Vem a mim, eu vou te curar. Vem a mim que eu vou te dar vida de novo. E uma vez em mim, uma vez com vida, você pode fazer a obra, você vai trabalhar na obra, e a relação vai ser restaurada. Vinde a mim. Estamos muito envolvidos com a obra de Deus, irmãos, mais longe do dono da obra. Nós estamos distante de Deus, muito envolvidos com a igreja, mais longe do dono da igreja. Queremos muito os céus. Há uma briga teológica, né? Principalmente entre os testemunhos de Jeová e as demais igrejas. Vai morar onde? No céu ou na terra? Irmão, eu não quero nem saber onde vou morar. Eu não quero saber. O que eu quero saber é se Deus vai estar lá. Se Ele estiver lá, irmãos, esse aqui é o meu objetivo. Se eu vou morar no céu, ou se eu vou morar na terra, ou se eu vou morar na Nova Jerusalém, não importa. As pessoas, irmãos, elas ficam santificando muito a Santa Ceia, e coloca a Santa Ceia em cima de Deus, a igreja, e coloca a igreja acima de Deus. Nós temos que buscar primeiro o nosso Deus, porque nós buscamos Deus e nós conseguimos todas as demais coisas. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então é essa briga, né? O céu, as ruas são de ouro, é bênção, a rua pode ser de ouro, de cristal, mas se Deus não estiver lá, irmão, não importa nada. Nós temos que buscar Ele. Ele é o nosso objetivo, Ele é a nossa meta, é para Ele que eu olho, é Ele que não falta quando eu fico doente.
Pode faltar o irmão, o pai, a mãe, um irmão da igreja, pode faltar o tio, pode faltar o médico, mas o Senhor não falta. O Senhor sempre esteve com você nos momentos de angústia, de tristeza, de dificuldade. Retornai-vos a mim. É por isso que tem muitas pessoas doentes. É por isso que tem muitas pessoas que passam por dificuldades e estão aí pedindo a morte. Estão querendo morrer. Se distanciaram de Deus. Perderam a vida. O Senhor te convida hoje. Como que eu sei então que eu estou me tornando um religioso? Como que eu sei que eu não estou próximo de Deus? Que eu estou perto geograficamente, mas eu não estou próximo de Deus. Como que eu sei? Se você só ora a Deus, irmãos, pega essa aí. Se você só ora a Deus por necessidade, ou porque você precisa dele, isso é uma característica que você está perto e não está próximo. Porque se você só ora a Deus quando você precisa, ou porque você necessita, eu te pergunto, o dia que você não necessitar mais, e não precisar mais, você para de orar? Você para de falar com o Pai? Quando eu sei que eu estou perto e não estou próximo, quando eu leio a Bíblia, somente quando eu vou pregar, por exemplo, essa semana, eu fiz uma leitura exaustiva da Bíblia, porque eu vim pregar hoje. Quando eu sei que eu estou perto e não estou próximo, quando eu leio a Bíblia, eu abro a Bíblia somente quando eu vou pregar, somente quando eu vou ministrar, somente quando eu vou dar uma palestra, mas eu não tenho um momento com Deus, quando eu me ajoelho, quando eu me assento, e eu abro a Bíblia e falo, Senhor, fala comigo, eu não vim aqui para estudar, eu não vim aqui para conhecer argumentos teológicos, mas eu vim aqui para te sentir. Quando eu leio a Bíblia somente para estudo, para conhecimento, porque eu vou pregar, e quando eu prego tem uma selfie, sou eu que estou à frente. Então se eu falhar, se eu não tiver uma boa compreensão bíblica, eu falhei, as pessoas vão falar de mim. Então se eu só leio a Bíblia para isso, irmãos, para estudar, ou para ensinar, é uma característica que eu estou perto e não estou próximo. Quando eu jejum só nas escalas, nossa igreja tem uma escala a cada 2 meses, se eu não me engano. É uma bênção, irmão, e tem que ter mesmo, porque isso motiva o povo, isso faz o povo ir para cima. Mas quando eu jejum só nas escalas, isso me denuncia que eu estou sendo um religioso. Eu só jejum o dia que eu estou escalado. Quando eu devolvo o dízimo por medo, quando eu devolvo o dízimo por medo, isso significa que eu estou perto e não estou próximo. Porque alguém falou em Malaquias 3,10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa, e por causa de vós eu vou repreender o devorador. E aí eu, com medo do devorador, eu devolvo o dízimo. Significa que eu estou me tornando um religioso. Porque com Deus não tem crédito e não tem débito. Não tem, Deus não é banco, irmãos. Não é porque você deu ou devolveu o dízimo essa semana que você tem crédito com Deus. E não é porque você não entregou o dízimo esse mês que você está em débito com Deus. A relação é de pai para filho, irmão. Deus não trabalha assim, a relação é de pai para filho. Ele sabe, ele entende. Não tem meritocracia. Mas quando eu faço isso, eu me tornei um religioso. Eu me tornei um fariseu. Mateus 23, Jesus fala para um fariseu: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimai o endro, o cominho e o hortelã, deveis fazer essas coisas, porque vocês são judeus, mas não desprezai a justiça, o juízo e o amor. Os fariseus entregavam o dízimo do tempero, irmão. O endro, o cominho e o hortelã era tempero, religião. Então, quando eu devolvo por medo, eu estou me tornando um religioso. E o quinto, quando eu tento barganhar com Deus, irmãos,
Eu estou perto e não estou próximo. Quando eu vou pregar, e uma noite antes eu subo no monte, e eu venho pregar hoje e falo, olha, ou eu vim pregar e ontem eu subi no monte e eu creio que Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje, porque ontem eu fiquei a noite inteira de joelhos. Deus não é assim, queridos. Não tem a ver comigo, é a ver com Ele, Ele faz a hora que Ele quer. É quando Ele quer, independentemente do que eu fiz durante a semana. Eu posso ter passado uma semana sobrecarregada, financeira, profissional, familiar, e não tive muito tempo assim para me dedicar, para me concentrar, e eu chego aqui, Deus quer fazer, Ele faz porque Ele é Deus, não diz respeito a mim, mas diz respeito ao que Ele fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Então volto a repetir, querido, se você trabalha na obra de Deus, continue a obra. A igreja precisa de pessoas que tenham essa consciência de trabalhar, de ajudar e de servir a obra de Deus. Isso vai ser bom para você, mas não é isso que vem primeiro. Porque eu tenho tanta convicção, irmãos, que essa mensagem do profeta Zacarias é uma mensagem para reconstruir a relação espiritual. Porque nessa época aqui, quando o povo volta de Babilônia, Deus levanta 2 profetas, e eu faço uma exortação para vocês ler o livro do profeta Ageu, 2 capítulos só, vocês vão entender perfeitamente. Então Deus levanta 2 profetas, quantos profetas? 2, não dorme não. 2 profetas Deus levanta, Zacarias e Ageu. Então esses 2 profetas estão nesse cenário. Zacarias é um livro, como eu disse, espiritual, é um livro messiânico, escatológico, futurista. Ageu, no capítulo 1 de Ageu, se vocês abrirem, sabe o que Ageu fala para o povo? É por isso que eu estou dizendo para vocês que a obra faz parte da identidade do Filho de Deus. Ela só não vem primeiro. Sabe o que Ageu fala com o povo? Nesse mesmo cenário, os 2 profetizaram no 8º ano do rei Dário. Os 2 eram contemporâneos. Então, enquanto Zacarias trata da vida espiritual do povo, Ageu, no capítulo 1, ele fala assim, olha, vocês voltaram de Babilônia, e a casa de Deus está abandonada. A casa de vocês está estucada, está rebocada, está pintada, e a casa de Deus está abandonada. Ageu capítulo 1, versículo 1 em diante. É por isso que vocês plantam, mas não colhem, bebe, mas não se sacia, come, mas não acaba a fome, porque a casa de vocês estão belas, mas a casa de Deus está abandonada. Subam no monte, ele fala assim, busquem madeira para construir a casa de Deus. Então, uma vez que a relação foi restaurada, e agora, então eu faço as obras, agora eu estou inteiro com Deus, foi restaurada a minha relação com Deus. Houve uma retratação. Então é por isso que eu faço esse contraste. Então Ageu aqui, ele fala para o povo subir no monte. Sobe no monte, busca a árvore, vamos trabalhar, vamos reconstruir o templo. Deus quer recomeçar de novo essa cidade, vamos reconstruir o muro. Esdras está aqui, Neemias está chegando, vamos fazer, pessoal. A cidade foi destruída, mas Deus vai fazer algo novo na nossa vida. Deus vai começar algo novo. E eu quero declarar na tua vida, meu irmão, se você chegou aqui com a tua vida destruída, Deus tem algo novo para a tua vida. Quando tudo parece dar errado, acontecem coisas boas, que se tudo tivesse dando certo, não teria acontecido. Acredita que Deus está trabalhando em favor da sua vida. Então é esse o cenário. Zacarias chamando o povo para relacionamento. Ageu, vamos para a obra. Uma vez que voltou para Deus,
está em plena comunhão com Deus, tem vida com Deus. Agora vamos enfrentar os desafios, vamos lutar, vamos para cima. O texto continua, irmãos, eu aprendo a terceira verdade. Eu disse para vocês que Deus faz um convite e uma exortação. Qual que é a exortação? Olha só o que Deus disse aqui no versículo 4. Não sejam como os vossos pais, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixe os seus maus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos e os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco e o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Olha só a exortação de Deus para o povo: olha, não faça como os vossos pais. Deus fazendo menção do povo que ficou no deserto. Não faça como os vossos pais. Parece que é uma contradição aqui, né, nessa fala aqui, né? Deus, não faça como seu pai. Não segue o conselho que seu pai te deu. Nós sempre pregamos aqui sobre relação, né? Principalmente o pastor, de pai, filho, essa relação de família. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na terra, né? Nós sempre pregamos isso. E não tem contradição. A grande questão, irmãos, é que o ser humano é um ser multidimensional. O que é isso? Ele tem várias facetas, várias vertentes, tem várias vidas. Você acha que você só tem uma vida só? Você está enganado. É por isso que essa luta danada aí com você. Tem várias facetas. Você tem vida financeira, vida espiritual, vida material, vida conjugal, vida social, e você tem várias vidas, multidimensional. O que Deus está falando? Olha, quando qualquer área da tua vida chocar com os meus princípios, não siga, não ouça. Então, na minha vida familiar, que eu tenho com a minha família, com os meus pais, o dia que meu pai me aconselhar, ou ele falar alguma coisa que choque com os princípios bíblicos, eu não vou ouvir, porque num choque entre a palavra de Deus e aquilo que meu pai pensa, que meu pai acredita, que meu pai crê, o que prevalece é a palavra de Deus. Por isso que ele fala: não faça como seus pais fizeram, eles foram para o caminho errado. Olha só o que deu. Deus está falando com você hoje, meu irmão. Cuidado. Olha o caminho que o seu pai tomou. Faça uma autorreflexão agora. Não faça como o seu pai fez. Olha o caminho que o seu pai tomou e o que deu. Rua sem saída. O que deu nesse caminho? Exílio, cativeiro. Então Deus, não faça o que o seu pai fez. Marido, cônjuge, não faça de novo. Você já teve experiência, olha para trás. Vai dar errado. Se qualquer área da tua vida se chocar com a palavra de Deus, o que prevalece é a palavra de Deus. Mas foi a minha mulher que falou. Não importa. Mas foi meu pai. Não importa. Se chocou com a palavra de Deus, irmão, o que prevalece é a palavra de Deus. Vai dar ruim. Deus está falando com você, meu irmão. Olhe para trás. E o interessante é que Deus, ele pega o passado, né? O passado em nosso meio, quando você fala passado, parece que é uma palavra pejorativa, né? Negativa, né? Sai do passado, esquece o passado. Você só lembra do passado. Mas Deus pega o passado e dá uma ótica divina. Deus está mostrando para nós que nós olharmos para o passado de forma pontual, como um professor, para que nós possamos aplicar no futuro, é muito importante. Quem aprende com o passado cresce.
Quem aprende com o passado cresce, irmãos. E Deus está olhando para o passado e está, cuidado, olha para trás. Deus não pega o presente, Deus não pega o futuro, mas Ele pega o passado. E está dando uma nova ótica para nós. Temos que ter o passado como um professor. Quem aprende com o passado cresce. Nós não podemos usar o passado, irmãos, para fazer uma cama e deitar, mas como um degrau para subir. O passado é história, o presente é escolha e o futuro é consequência. Jesus é o ontem, o hoje e o eternamente. Passado, presente e futuro. Se nós olharmos para o passado e não fizermos do nosso passado uma nostalgia, sabe, aquelas músicas de flashback, você começa a ouvir, aí você começa a voltar lá atrás dos anos 80, começa a ouvir, aí de repente cai lágrima, começa a chorar, né? Lembra lá que foi traído, lembra que perdeu o serviço, não é isso. Olhar para o passado de forma pontual, eu errei aqui, eu falhei, e aqui eu tenho o mesmo cenário, olha só irmão, Deus está falando com você aqui, não vou profetizar porque eu não sei quem é, mas Deus está falando com alguém. Aqui no passado aconteceu alguma coisa com você, alguma coisa aconteceu, você quebrou princípios de Deus, você inverteu, você estava perto e não estava próximo, você inverteu o princípio da família, de Deus, a vida continua, 5, 10, 15, não sei, 20 anos depois, você está no mesmo cenário, Deus está falando com você, e agora? Olhe para trás, o caminho que você escolheu lá atrás é caminho de morte, de destruição, e agora, o que você vai escolher? Então o passado, querido, é para nós fazermos dele uma escada e não uma cama, um degrau. Eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi no meu passado. O presente é Deus te dando a oportunidade de você fazer tudo diferente. É Deus te chamando e falar, filho, olha, toma essa folha em branco aqui, Seu passado se rabiscou. Toma essa folha em branco agora para você. Escreve uma nova história da tua vida agora. A grande questão, o que você está escrevendo? Tem gente que escreve uns garranchos, filho. O presente é a escolha, mas o futuro está logo ali. E o futuro é consequência. E eu encerro, queridos. Retornai-vos a mim, irmãos. Não tem a ver só com pecado, queridos. Não tem a ver só com pecado isso aqui. Retornai-vos a mim. Não tem a ver com quem está desviado. Não tem a ver com quem não é crente ainda. Retornai-vos a mim. Se aproxima de mim. Se aproxima de mim e eu vou me aproximar de vocês. É muito mais além do que pecado, queridos. Porque se eu puder ir nesse lugar aqui, deixa eu andar um pouquinho mais, se eu puder, nesse microfone, tá? Eu estou aqui na presença de Deus, mas se eu puder ir aqui nesse microfone aqui, e eu sei que não é pecado eu estar aqui, mas se magoa o meu Deus que está ali, se fere o meu Deus, se chateia o meu Deus, se não é isso que Deus quer para a minha vida, irmãos, eu não fico aqui ainda que não é pecado, eu volto para perto dele porque eu quero relacionamento, eu quero vida com Deus, ainda que eu tive uma semana aprovada, ainda que eu fiz isso, ainda que eu pequei, mas eu quero vida com Deus. Mas Luiz, é difícil esse nível de relação, é difícil, mas é o que Ele quer de nós, irmãos, e se nós estivermos nele, é Ele quem faz. Esse convite aqui, os irmãos ali desse cenário, vocês podem ver depois, lá em Ageu, eles aceitaram o convite. A Bíblia diz que Deus suscitou o Espírito neles, e eles subiram no monte, buscou madeira, reconstruiu o templo,
reconstruiu o templo. O templo no Antigo Testamento era sagrado. Quem que é o templo hoje no Novo Testamento? O templo somos nós. Vós sois os templos do Espírito Santo de Deus. E o que Deus diz quando o povo aceita o convite? A última casa será melhor do que a primeira. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Eu vou enviar o desejado de vossas almas. Eu vou enviar o que o profeta Zacarias viu lá no Novo Testamento, o menino Jesus descendo no templo para ser apresentado, e a glória de Deus encheu. Agora não é mais uma glória de ouro, de prata, não é uma glória de madeira, mas é uma glória eterna. O Cristo vivo e ressurreto vai vir e vai encher vocês de glória. O povo aceitou, queridos. Eu faço esse convite para vocês: retornai-vos a mim, e eu retornarei-vos a vós. Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se a palavra falou com você, irmão, se você se sente assim hoje, você fez uma análise, e você viu que você está perto e não está próximo, o Senhor te chama hoje. Coloca a mão no teu coração, feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Senhor, na caminhada da vida, Pai, diante de tantas questões que se levantam na nossa vida, Pai, na nossa variações de vida, seja ela financeira, espiritual, material, Senhor, às vezes nós se perdemos, Pai. Às vezes nós se perdemos e nos distanciamos de Ti. Mas nós te amamos, Jesus. Nós queremos relacionamento contigo, Deus. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós queremos estar próximo de Ti, Senhor. Então venha nessa manhã, Senhor. Assim como o Senhor, meu Pai, suscitou o espírito daquele povo, meu Pai, nós talvez não conseguimos voltar ou se aproximar. Suscita em nós um espírito, Deus, para que nós possamos, meu Pai, estar próximo de Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter prazer e alegria em se relacionar contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, atrai esse homem, essa mulher, essa família, Pai. E comece agora a construir um caminho de intimidade, de relacionamento que foi quebrado por causa de um desemprego, talvez, por causa de uma separação conjugal, que foi quebrado talvez, ó Deus, por causa de uma doença, por causa, meu Pai, da sociedade, eu não sei, ó Deus, mas que o Senhor possa atrair de novo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai. Começa por mim, Jesus. Começa essa obra em mim, Senhor, que estou, meu Pai, usando o microfone, meu Pai, para falar com o Teu povo. Restaura a Tua igreja, Jesus. Aviva, meu Pai, a Tua igreja. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus.